Sejam todos bem-vindos a essa terceira parte do curso da Inquisição, do canal Inquisição Online. Nessa terceira parte nós vamos abordar a Inquisição Espanhola, a Inquisição Romana e a Inquisição Portuguesa. Então, no caso da Inquisição Espanhola não tem muito segredo. Depois de séculos lutando contra os muçulmanos, um casal de reis conseguiu reunificar novamente aquela parte hispânica da Península Ibérica, né? Os vários reinos que existiam ali, eles juntaram num reino só. Então, era um reino recém-unificado, eles não quiseram nada que pudesse provocar contendas, revolução e talvez separar novamente o reino. Então, por causa disso, eles pediram a Inquisição. O Papa ficou nesse dilema se cedia ou não, porque afinal de contas ele sabia que ia acontecer abusos, né? Mas por outro lado, a Espanha era o país mais católico da época, era um país que estava descobrindo um novo mundo, e se o Papa não cedesse, ele ia perder tudo isso, né? Da mesma forma que ele perdeu a Inglaterra com Henrique VIII, da mesma forma que Henrique VIII fundou a Igreja Anglicana, os reis fundariam a Igreja Hispânica. E hoje, toda a América Latina, parte da América do Sul, com exceção do Brasil, e a própria Espanha hoje seria um protestante. Então, se foi uma decisão acertada ou não, cada um faça o seu próprio juízo aí. No caso de Roma, foi uma resposta ao avanço do protestantismo, mas não um avanço pacífico, que os protestantes iam lá, pregavam e eram presos. Não. O protestantismo a gente conhece como que é no seu início, e eu vou falar um pouco sobre um episódio lá sangrento que aconteceu em Roma. E a Inquisição Romana foi um pouco resposta a isso, né? E no caso da Inquisição Romana foi diferente das outras, porque lá sim, a Igreja e o Estado eram uma coisa só. Afinal de contas, o Papa era rei do território pontifício, que era bem maior do que o Vaticano hoje, né? Muita gente diz que o Vaticano foi um presente de Mussolini, muito pelo contrário. E no caso da Inquisição Portuguesa é a mais complicada, porque teve suas idas e vindas. Uma hora o rei mandava prender, outra hora o rei mandava soltar, uma hora o rei mandava matar, depois dava liberdade, depois expulsava do país, e ao mesmo tempo que expulsava do país, bloqueava as fronteiras. Então é um pouquinho mais complicada, né? Mas uma coisa a gente tem que deixar claro aqui: nenhuma Inquisição foi feita partindo da Igreja, por vontade da Igreja. Toda Inquisição foi feita a partir do clamor que veio primeiro do povo e depois dos soberanos, dos reis que pediram à Igreja a Inquisição. Nenhuma Inquisição, além do fato nenhuma Inquisição ter sido instituída a partir da Igreja, com vontade da Igreja, e sim a pedido de reis. Outro fato que eu vou mostrar aqui nesse vídeo é um pouco sobre a história dos judeus na Idade Média. Pouco conhecido, né? Ninguém ensina o que os judeus praticavam na Idade Média. Por que os povos odiavam os judeus? Afinal de contas, por que os judeus foram expulsos de toda a Europa praticamente, né? Nenhum reino europeu queria os judeus. Foram expulsos de todo lugar. Por quê? Então a gente vai aprender um pouco sobre a história dos judeus. Então fiquem com essa terceira parte do curso, né? Espero que vocês gostem. Fiquem todos com a paz de Jesus e o amor de Maria. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Olá, tudo bem? Aqui é o Vinícius Martinez e hoje eu continuo com o curso de Inquisição, a terceira aula. Hoje será tratada a Inquisição Espanhola, a Inquisição Portuguesa e a Inquisição Romana. Mais uma vez utilizamos como fonte o curso de História Antiga da Igreja do professor Felipe Aquino, a História da Igreja Medieval, Inquisição, Templários, cursos do Padre Paulo Ricardo. Diferentemente dos outros vídeos, foi utilizado uma bibliografia diferente, obviamente,
pois já é um outro período histórico. A Inquisição Espanhola já é um contexto completamente diferente do contexto da Inquisição medieval. Então foi utilizado o livro A Inquisição Espanhola, uma revisão histórica, do Dr. Henry Kamen, da editora Yale University Press. Também foi utilizado o livro do Jacques Le Goff para um novo conceito de Idade Média, da editora Estampa. Também foi utilizado A History of the Inquisition of Spanish, do Henry Charles Lea, também citado no vídeo anterior, na aula anterior. Foi publicado pela editora AMS Press. Também foi utilizado A História dos Papas, volume 4, do Ludwig von Pastor. Também foi utilizado La vera storia della Inquisizione, do Rino Camilleri, da editora PM. Né? Então vamos lá. Frase de abertura, que está em São Mateus, capítulo 18, versículos 15 a 18. Se teu irmão tiver pecado contra ti, vai e repreende-o, entre ti e ele somente. Se te ouvir, terás ganho teu irmão. Se não te escutar, toma contigo uma ou duas pessoas, a fim de que toda a questão se resolva pela decisão de 2 ou 3 testemunhas. Se recusar ouvi-los, dize-o à igreja. E se recusar ouvir também a igreja, seja ele para ti como um pagão e um publicano. Em verdade vos digo, tudo o que ligardes sobre a terra será ligado no céu, e tudo o que desligardes sobre a terra será também desligado do céu. Temos aqui uma citação do Catecismo. Alguns pecados particularmente graves são passíveis de excomunhão, a pena eclesiástica mais severa, que impede a recepção dos sacramentos e o exercício de certos atos eclesiais. Está lá no número 1463. Inclusive, comenta um pouco sobre esse versículo, o capítulo de São Mateus, né, que é justamente isso. A igreja tem o poder de excomungar. Se ele não quer te ouvir, e você pode ir lá levar outras 2 pessoas para dar mais força no que tu estás falando para ele. Agora, se ele não ouvir também a igreja, que é a porta-voz da verdade, então ele é um herege. Simples assim. Bom, entremos no contexto da Inquisição Espanhola. A história da Espanha ela é diferente dos demais países europeus. Quando ocorreram as invasões bárbaras a partir do século V, as diversas tribos bárbaras se fixaram em diferentes territórios, dando origem aos diversos reinos europeus. Os francos, que deram origem à França, os alamanos deram origem à Alemanha, os anglos e os saxões se fixaram onde hoje se encontra o Reino Unido, os húngaros magiares formaram a Hungria e assim por diante. A tribo bárbara dos visigodos deu origem ao reino visigótico cristão, que veio a se tornar a Espanha que temos hoje. No ano de 711, o reino visigótico foi invadido e conquistado por árabes muçulmanos. Os árabes restringiram o território cristão ao norte da Península Ibérica, e o que se seguiu foi um período de convivência tensa entre cristãos, muçulmanos e também judeus, que eram em grande número nessa região. Comparado com os padrões atuais, o preconceito e a discriminação imperavam e o conflito era visível. Mas para os padrões da época, a convivência entre esses 3 povos era um exemplo de tolerância. Por outro lado, havia um relativismo religioso, nada comparado com a bagunça que vemos hoje, e uma certa antipatia pela região por parte de muitas pessoas devido aos maus exemplos de líderes religiosos. Por viverem em certo proselitismo, os judeus começaram a serem mal vistos pelos cristãos e começaram a ser expulsos de diversos países da Europa. Os judeus foram expulsos principalmente da Inglaterra e da França. Escolheram como refúgio, por ser considerado um exemplo de tolerância, o norte da Espanha. O Concílio de Latrão IV havia ordenado que os judeus fossem segregados, passando a viverem em bairros exclusivos para comunidades judaicas. Eles também deviam usar algo nas vestimentas que os identificassem como judeus. Mas o clima de tolerância era tanto na Espanha que os espanhóis rejeitaram essa segunda determinação. As profissões exercidas por eles era algo que os caracterizava, em especial 2.
Eles eram bons médicos e excelentes administradores financeiros. Como a Igreja Católica não aprovava a prática de emprestar dinheiro a juros, eles exerciam esse ofício. Dessa forma, eles viviam na Espanha. Isso começou a mudar quando o antissemitismo tomou conta da Espanha. Os motivos eram os mais variados. Iam desde inveja por parte dos cristãos que viam judeus cada vez mais ricos, enquanto a maioria dos europeus passavam por privações, até a revolta dos cristãos por conta dos costumes e hábitos judaicos. Poucos sabem disso, mas durante a Idade Média, algumas comunidades judaicas sacrificavam crianças cristãs durante a Páscoa. Crucificavam e ofereciam seu sangue ao Deus judaico e depois queimavam o corpo em holocausto. Mas um acontecimento em especial aumentou a rejeição aos judeus por parte dos católicos, a peste negra, que exterminou 1/4 da população europeia. Hoje nós sabemos que essa epidemia foi causada por pulgas trazidas provavelmente do Egito para a Europa através de ratos em navios. Porém, foi criado o mito de que os judeus teriam envenenado as reservas de água e que era pela água que a peste estava se espalhando para a população. Esse boato se tornou conhecido por todos e a histeria tomou conta da Espanha. Sobre os costumes judaicos na Idade Média. Tem um livro chamado A Páscoa de Sangue, do Ariel Tuof, que relata o que foi relatado agora sobre os sacrifícios das crianças, né? Que a gente eu vou falar sobre 2 casos muito conhecidos. Aqui tem uma gravura do século XV com a representação do sacrifício judaico. Veja só. Temos 2 casos muito conhecidos, que é do caso do Beato Simão de Trento, que foi um mártir, ali um menino, que foi martirizado ali no século XV. Na Páscoa judaica de 1475, os judeus sacrificaram Simão com 3 anos de idade e usaram seu sangue para preparar o pão ázimo, usado na Páscoa judaica. Seu corpo foi encontrado depois, num riacho com marcas de tortura. Um grupo de judeus confessou o crime. 15 deles foram condenados à morte e executados na fogueira. Simão foi proclamado beato em 1588 pelo Papa Sisto V. É considerado o patrono das vítimas de sequestro e de tortura. Também tem o caso do beato Andrea de Rinma, que também é mártir, também ali no século XV. Foi sacrificado aos 3 anos de idade por judeus em um ritual em Rim, na Áustria, em 1462. Foi beatificado em 1755 pelo Papa Bento XIV. Em 1391, a Espanha passou a perseguir os judeus por conta dessas acusações, de promoverem a peste negra e de outros males. A população de judeus na Espanha era de aproximadamente 100 mil. O Estado, incentivado também por muitos pregadores católicos, deu 2 opções aos judeus: que se convertessem ao catolicismo ou deixassem a Espanha. Ou morre ou batiza. Com certeza quase a totalidade optou por se batizar. Tanto a igreja quanto o poder civil perceberam logo no início que isso foi um erro. A igreja sempre pregou que um batismo forçado é nulo. Então, o Estado decretou que os judeus que se batizaram, forçosamente poderiam voltar ao judaísmo e que esses não sofreriam nenhum tipo de punição nem restrição. Aconteceu que a maior parte não quis voltar atrás. Os historiadores encontraram alguma explicação para esse fenômeno. Alguns teriam de fato se convertido, outros não voltaram ao judaísmo por medo de serem rejeitados pelos irmãos judeus, pelos rabinos, que os viam como traidores. Haviam também os que não retornaram ao judaísmo, por medo de voltarem a ser perseguidos. Depois de algumas gerações, haviam na Espanha os descendentes dos ex-judeus, verdadeiramente convertidos ao catolicismo, e os descendentes dos judeus falsamente convertidos, ambos chamados de marranos, palavra derivada do aramaico que quer dizer filho forçado. Os marranos não eram aceitos pelos judeus e também não eram vistos com bons olhos pelos católicos. Moravam em bairros judeus, vivendo assim uma enculturação e um certo sincretismo religioso. Os marranos se vestiam como judeus, comiam como judeus, viviam como judeus, mas professavam a fé católica. Aconteceu então que esses católicos, que viviam em meio aos judeus, começaram a converter judeus ao catolicismo e se tornaram missionários evangelizadores entre os judeus. A igreja gostou tanto desse fenômeno que decidiu promovê-lo. Os judeus convertidos ao catolicismo
se tornaram grandes apologistas católicos, de forma que a igreja incentivava debates teológicos entre marranos e judeus. Um desses debates é conhecido como a Disputa de Tortosa, que aconteceu ali em 1413 e 1414. Nesse período, a igreja passava pelo chamado Grande Cisma do Ocidente, onde havia mais de um homem arrogado o cargo de papa. Haviam 2 papas, um deles chamado Papa Bento XIII, que posteriormente foi decretado um antipapa, foi convidado para o debate. Este debate foi promovido por São Vicente Ferrer e teve como defensor da fé católica o marrano Jerônimo de Santa Fé, ambos amigos do antipapa. Jerônimo, por conhecer com profundidade as escrituras e as tradições judaicas, argumentou de forma tão perfeita que, além de vencer o debate, conseguiu converter centenas de judeus. Todos esses judeus convertidos ao catolicismo passaram a ser conhecidos na Espanha como cristãos novos. Por serem mais preparados teologicamente que os demais católicos e terem sangue judeu, eram considerados um tanto quanto orgulhosos. Um exemplo que ilustra bem isso é do bispo de Burgos Alfonso de Cartagena, que era um cristão novo e ao rezar a oração Ave Maria, completava dizendo: Santa Maria, Mãe de Deus, e minha parente de sangue, orai por nós pecadores. Havia uma certa inveja por parte dos católicos quanto aos cristãos novos. Por outro lado, os judeus não gostavam deles por conta das conversões de judeus ao catolicismo. As fontes judaicas da época dão conta que neste período, os próprios judeus passaram a chamar os marranos não mais de filhos forçados, mas sim de apóstatas. Isso mostra que os marranos não eram aceitos pelos rabinos, porque de fato eram católicos de coração. Temos uma imagem dos marranos, que são os judeus espanhóis convertidos ao catolicismo, e por outro lado temos uma imagem ali dos mouriscos, que eram muçulmanos que eram convertidos ao catolicismo. Agora vamos entrar na Inquisição Espanhola propriamente dita. Chegam ao poder na Espanha os reis Fernando II de Aragão e Isabel de Castela. No ano de 1478, havia sido descoberta em Sevilha uma conspiração de marranos. Diante disso, o rei decidiu pedir ao Papa Sisto IV que implantasse na Espanha um tribunal da Sagrada Inquisição. Nesse mesmo ano, o Papa enviou um breve, documento oficial emitido pelo Sumo Pontífice, aos reis da Espanha, autorizando-os a nomearem 13 inquisidores, todos membros do clero, respeitados e com no mínimo 40 anos de idade, além de serem especialistas em teologia e direito canônico, que deveriam antes passar por um exame. O Papa deu a esses inquisidores a autonomia para instaurarem os processos contra os marranos acusados de heresia, também contra os mouriscos, que eram muçulmanos convertidos ao catolicismo. O Papa também deu aos reis o direito de destituir inquisidores e nomear outros em seu lugar, caso fosse necessário. Este documento papal estendia a Inquisição somente aos católicos já batizados, não a judeus e nem a muçulmanos, portanto não julgava crenças não cristãs. Com base nesse decreto, os reis nomearam 2 inquisidores em Sevilha, no ano de 1480, Miguel Morillo e Juan Martins, tendo como assessores 2 sacerdotes católicos. Eles também compilaram um compêndio com instruções que foi enviado para todo o tribunal da Espanha. Com tantos poderes e autonomia, os reis atingiram também inimigos políticos e desvirtuaram o que deveria ser o objetivo da Inquisição, usando de excessiva severidade, fazendo chegar aos ouvidos do Papa tais abusos. O Papa Sisto IV escreveu diversas cartas ao rei, deixando claro o seu descontentamento pelo que estava acontecendo em seu reino, baixando moderações para os juízes, tanto seculares quanto eclesiásticos. Temos aqui um trecho do que o Papa Sisto IV disse, lá em 1482, abre aspas, visto que somente a caridade nos torna semelhantes a Deus, rogamos e exortamos o rei e a rainha pelo amor a nosso Senhor Jesus Cristo, a fim de que imitem aquele de quem é característico ter sempre compaixão e perdão. Queriam, portanto, mostrar-se indulgentes para com seus súditos da diocese e da cidade de Sevilha, que confessam o erro e imploram a misericórdia. Fecha aspas.
Mesmo com as admoestações do Papa, a Inquisição espanhola foi se tornando cada vez mais um órgão de influência dos reis, por praticamente 3 séculos. O fato de ser uma Inquisição régia e não eclesiástica, somado à sua longa duração, a diferenciou das outras Inquisições da Idade Média. O rei queria, na realidade, a emancipação da Inquisição na Espanha em relação a Roma, tendo inclusive a autonomia de nomear um inquisidor geral que pudesse julgar os casos de apelação, no caso do lugar do Papa, chamado de Inquisidor Mor. Propuseram então para esse cargo um frade dominicano que era também um confessor da rainha Isabel, chamado Tomás de Torquemada. Sobre a nomeação de Torquemada, o Papa disse o seguinte, abre aspas, os nossos caríssimos filhos em Cristo, o rei Fernando II e a rainha Isabel, nos suplicaram para que designássemos como inquisidor do mal da heresia nos seus reinos de Aragão e de Valência, assim como no Principado de Catalunha, nosso irmão e frade da Ordem dos Dominicanos, Tomás de Torquemada. Fecha aspas. Os reis criaram o Conselho Régio da Inquisição, que consistia numa comissão de consultores nomeados pelo Poder Civil, destinada a controlar os processos da Inquisição espanhola. Estes tinham poder de voto deliberativo no direito civil e de voto consultivo em termos de direito canônico. Essa atitude do Papa foi no mínimo questionável, mas foi tomada sob um contexto complicado. Nessa época, a Igreja acabara de sair do período chamado de Cativeiro de Avignon, onde existiram um Papa legítimo e mais 2 antipapas, isso ocorrendo ao mesmo tempo, o que enfraqueceu o poder e a influência da Igreja. Foi uma crise, inclusive, sinistra, muito sinistra. A Europa vivia um clima criado pela heresia do conciliarismo e o nacionalismo, que era o desejo dos soberanos nacionais se emanciparem de Roma. Além disso, muitos reis e príncipes europeus estavam adotando o protestantismo para suas nações, causando verdadeiros cismas com a Igreja e rompendo relações com Roma. O caso do rei Henrique VIII da Inglaterra era uma forte motivação para que os reis que fossem contrariados pelo Papa rompessem de vez com a Igreja Católica Apostólica Romana. Por conta de tudo isso, o rei Fernando II de Aragão ameaçou o Papa de cisma, caso não tivesse a Inquisição em seu reino sob a sua própria gerência. A Espanha era o país mais católico que existia e estava conquistando o novo mundo na América. O Papa não poderia perder os católicos espanhóis e por isso cedeu os anéis para não perder o dedo. Ele tinha 2 opções, perder os católicos espanhóis para o protestantismo ou autorizar uma Inquisição que ele sabia que seria desvirtuada. Se essa atitude não fosse tomada, hoje parte da América do Sul e toda a América Central, além da própria Espanha, estariam professando uma fé protestante. Agora, inclusive, vale analisar esse ponto. O Papa ficou realmente numa situação complicada naquele contexto. Ele estava sob ameaça séria, porque naquele período já estava surgindo o protestantismo, estava acontecendo problemas do nacionalismo, que eram países que estavam querendo se romper com Roma, e os chefes civis, né, os chefes dos países estavam ameaçando o Papa de romper com Roma. E esses países, no caso da Espanha, eram países extremamente católicos. Então, o Papa ele teve que optar por permitir, né, que a Inquisição espanhola fosse instalada definitivamente na Espanha, sabendo que realmente aquela Inquisição, entre aspas, seria uma forma de controle civil, político. Não era uma Inquisição realmente motivada por salvar almas, combater os erros das heresias, como a gente viu na Idade Medieval, na Inquisição Medieval. Então, o Papa ficou nessa encruzilhada horrível, e ele acabou decidindo sim. Então, ok, faz aí a Inquisição espanhola e deixa os católicos em paz. Então, nesse período a gente vai ter essas figuras, né, que é o Fernando II de Aragão, a rainha Isabel de Castela e o frei dominicano inquisidor Tomás de Torquemada. Continuando, uma das expressões mais típicas da autonomia arrogante
do Tribunal da Inquisição na Espanha é o famoso processo que os inquisidores moveram contra o arcebispo primaz da Espanha, Bartolomeu Carranza, de Toledo. Durante 18 anos contínuos, a Inquisição Espanhola perseguiu o venerável prelado, opondo-se a legados papais, ao Concílio de Trento e ao próprio Papa. O rei Carlos III, ali do século XVIII, constitui outra figura significativa do absolutismo régio. Colocou-se entre a Santa Sé e a Inquisição, proibindo que essas executasse qualquer ordem de Roma sem licença prévia do Conselho de Castela, ainda que se tratasse apenas de proscrição de livros. Certa vez o inquisidor More, tendo acolhido um processo sem permissão do rei, foi banido para uma localidade situada a 12 horas de Madrid. Só conseguiu voltar após apresentar desculpas ao rei, que as aceitou e escreveu, abre aspas, o inquisidor-geral pediu-me perdão, e eu lhe concedo. Protegê-lo-ei sempre, mas não se esqueça desta ameaça de minha cólera, voltada contra qualquer tentativa de desobediência. Fecha aspas. A principal diferença da Inquisição Espanhola das demais inquisições medievais foi o fato do Estado controlar todo o processo inquisicional, tanto o feito pelos inquisidores eclesiais, quanto o feito pelos juízes seculares. Os diversos papas censuraram em momentos diferentes a Inquisição na Espanha, mas coube aos inquisidores, frades dominicanos e sacerdotes diocesanos deterem a máquina do Estado que arrasaria com falsos conversos. Se essa Inquisição não tivesse a participação do clero católico, ficando assim sob a gerência única do Estado, o número de condenados à morte teria sido muito maior. Embora seja pouco justificável, a Inquisição Espanhola contou com forte apoio da população espanhola na época. Nessa época, destacamos novamente aqui o Papa Sisto IV, Rei Carlos III, Rei Fernando VII. Aqui uma imagem da Península Ibérica no século XVI. A gente tem aqui, né, os reinos, Castela, Aragão, Navarra, Leão, né, Portugal ali ao lado. Continuando, a Inquisição na Espanha é o mais bem documentada e rica em fontes primárias da época. Ela seguiu o mesmo procedimento da Inquisição medieval. Havia o tempo da graça, onde as pessoas se apresentavam espontaneamente como marranos ou moricos não convertidos e recebiam a devida catequese. Aconteceu que na Espanha pouquíssimas pessoas se apresentavam nesse período, então o rei mudou o tempo da graça promulgando um decretum fide, onde pessoas poderiam denunciar e acusar, mas lembrando sempre de que uma falsa acusação tinha como consequência a aplicação das penas previstas para o réu sobre o próprio acusador. As torturas, contrariando o falso senso comum, eram moderadas e os inquisidores buscavam com profundidade a verdade nos interrogatórios. Entre os inquisidores haviam muitos dominicanos, mas também sacerdotes diocesanos. Da Inquisição Espanhola nós temos 2 santos canonizados, São Pedro de Arbues, que foi martirizado, e São Toribio de Mogrovejo, que foi bispo de Lima, no Peru. Em 1492, após vencerem a Guerra de Granada, nome dado à série de batalhas travada entre os árabes e os reis católicos conseguem retomar o território que antes fora o reino visigótico, unificando a Espanha. Fernando II e Isabel tomaram conhecimento desse embate entre judeus e cristãos novos. Diante dessa situação, tendo em vista consumar a unificação do seu reino, o rei Fernando II decide assinar um decreto expulsando os judeus da Espanha. O rei tomou essa decisão para também preservar a fé católica, mesmo sabendo que os judeus já haviam sido expulsos de praticamente toda a Europa. Foi dado um prazo de 4 meses para os judeus se batizarem e os que negassem ser batizados teriam que deixar o território espanhol. Foi uma decisão errada, tomada unilateralmente pelo rei Fernando II, influenciado pelo confessor da rainha Tomás de Torquemada, mas sem nenhuma participação da mesma. Cerca de 40 mil judeus deixaram a Espanha e boa parte deles regressou depois. Esses que retornaram foram acolhidos posteriormente pelos espanhóis, mas não deixou de ser algo dramático para os judeus. Quando Torquemada ficou sabendo que o rei revogaria o decreto a pedido dos próprios judeus, ele teria pego um punhado de moedas, jogado diante do rei e dito, abre aspas, Jesus foi vendido por 30 moedas, e agora quanto os judeus estão lhe pagando para vendê-lo novamente, fecha aspas. A situação então ficou da seguinte forma.
Existiam na Espanha os judeus verdadeiramente convertidos e os judeus que, com medo de serem punidos por estar desobedecendo o decreto real, fingiram uma conversão. Esses falsos católicos ficaram conhecidos como criptojudeus. Também havia muçulmanos convertidos e outros que simularam uma conversão. Assim, a igreja se deparou na Espanha com inúmeros casos de falsas conversões, e foi esse o principal foco do Tribunal da Sagrada Inquisição na Espanha: verificar quem realmente era católico e quem não era. Em 1530, o Papa Clemente VII conferiu aos inquisidores o poder de absolver sacramentalmente os delitos de heresia e de apostasia, podendo retirar da Inquisição qualquer indiciado que estivesse arrependido e disposto a deixar o erro. Em 1531, ele ordenou aos inquisidores que tomassem para si a defesa dos mouriscos e dos marranos. Em 1546, o Papa Paulo III declarou os mouriscos e os marranos aptos para todos os cargos civis e a todas as ordens eclesiásticas. Em 1556, o Papa Paulo IV autorizou os sacerdotes a absolverem em confissão sacramental os mouriscos. A Inquisição espanhola acabou em 1808, quando Napoleão interviu na Espanha. O rei Fernando VII a restaurou em 1914, quando começa a Segunda Guerra Mundial. A Primeira Guerra Mundial. Mas quando o povo se emancipou do absolutismo de Fernando VII, restabelecendo o regime liberal no país, um dos primeiros atos das Cortes de Cádiz foi a extinção definitiva da Inquisição em 1820. A Inquisição italiana começou juntamente com a Inquisição Pontifícia em 1224. Agora a gente entra na Inquisição Romana. Depois seguiu os moldes da Inquisição medieval a partir de 1231 e durou até meados de 1500. A Inquisição Romana foi instituída para deter o avanço do protestantismo dentro do território romano, que até então havia sido mantido livre de seitas de hereges. Nesse momento, o Papa Paulo III julgou necessário criar em Roma uma nova sede da Inquisição, que seria ao mesmo tempo a sede da Inquisição em toda a Igreja. O Papa recebeu forte apoio de Santo Inácio de Loyola, fundador da Congregação dos Padres Redentoristas, e executando em 1542, data que marca o início da Inquisição Romana. Abre aspas. No pontificado do Papa Paulo III, religiosos como agustinianos e eremitas pregavam as doutrinas de Lutero. Em 1535, um capuchinho espalhava as doutrinas de Lutero pela Itália, e os protestantes alemães se vangloriavam pelo seu sucesso naquela região. As cidades de Modena e Lucca estavam a ponto de se separarem da igreja. O perigo eram os católicos que pregavam as doutrinas protestantes como se fossem católicas. Fecha aspas. Isso foi retirado lá do História dos Papas do volume 5º. Papa Paulo III admoestou todos esses monges, padres e cônegos para retirarem da Europa esses erros, enquanto que na Inquisição medieval a Inquisição era exercida pela Igreja e na Inquisição espanhola era exercida pelo Estado. A Inquisição romana detinha tanto poder eclesiástico quanto poder civil, havendo o território pontifício onde o próprio Papa o governava. A Igreja teve total poder sobre esse tribunal. Aqui uma foto da Itália no século XVI. Essa Inquisição teve muito menos condenados que a Inquisição espanhola, e por isso foi criticada na época por ser muito leniente com os hereges. Casos de processos que transcorreram ao longo de décadas, onde o réu teve todas as oportunidades possíveis de livrar-se de qualquer condenação, ajudaram nessa fama. O modo que tudo procedia era rigorosamente jurídico, mas mesmo assim aconteceram arbitrariedades e excessos. Como toda a Inquisição existente, essa não tentou converter adeptos de crenças diferentes. A Igreja não perseguia os hereges se estes não se contentassem em guardar para si suas crenças sem fazer passá-las por católicas, nem dogmatizá-las. Em Roma viviam numerosos judeus e em nenhuma outra parte do mundo eles haviam sido tratados tão bem quanto neste período. Nesse período nasceu a expressão "como é bom viver debaixo do báculo". Por 3 séculos, Roma se manteve livre de heresias.
Os hereges não conseguiram encontrar abrigo e nem apoiadores no território pontifício, até que surgiu o fenômeno do protestantismo. Essa Inquisição atuou não somente em Roma, mas também no restante da Itália. Então temos aí grandes figuras como o Papa Paulo III e Santo Inácio de Loyola. Os protestantes que agiram em Roma foram apoiados por príncipes e reis que formavam verdadeiros exércitos para guerrear contra a Igreja Católica naquela região. Um acontecimento pouco conhecido pelos próprios católicos e permaneceria desconhecido caso não fosse amplamente documentado é o chamado Saque de Roma. Foi um dos episódios mais sangrentos do século XVI, quando em 6 de maio de 1527 os membros das legiões luteranas do exército imperial de Carlos V promoveram um levante e tomaram de assalto a cidade de Roma. Cerca de 18 mil soldados roubaram, queimaram, destruíram e mataram por semanas, resultando num verdadeiro rio de sangue. Um texto da época, feito em Veneza, diz que a visão do inferno não é nada comparada com a Roma atual. Os soldados luteranos nomearam Lutero como Papa de Roma. Todos os doentes do Hospital de Roma, Espírito Santo, foram assassinados em seus leitos. Dos 55 mil habitantes de Roma, sobreviveram apenas 19 mil. A igreja teve que pagar um resgate no valor de 10 milhões de ducados, um valor astronômico para a época. Palácios foram destruídos por tiros de canhões com seus moradores dentro. Centenas de cadáveres foram carregados pelo rio Tibre. Religiosas, leigas e crianças foram violentadas, espancadas, estupradas, muitas com lanças incrustadas em suas genitálias. Eles conseguiram fazer aquilo que Saladino sonhava. Converteram todas as basílicas, incluindo a Basílica de São Pedro, em estábulos para seus cavalos e celebrarem missas profanas. Prostitutas divertiam soldados. Então, esse episódio, pessoal, do saque de Roma é um negócio avassalador, tenebroso. É inacreditável que, inclusive protestante, inclusive católico também, não sabe desse episódio sangrento, um episódio sombrio. Eu recomendo todo mundo procurar esse assunto, porque é um episódio tenebrosíssimo de ser estudado. Os protestantes fizeram uma coisa, olha, grotesca, não tem nem o que ser dito aqui. É pior, eles fizeram pior do que todas as inquisições somadas. Até a dita Inquisição Espanhola, que agiu de forma abusiva, como a gente viu. Então, foi sinistro esse episódio do saque de Roma. Foi sinistro. Continuando, Gregório, um escritor que presenciou o saque, escreveu, abre aspas, alguns soldados embriagados colocaram ornamentos sacerdotais em um asno, obrigando o sacerdote a conferir-lhe a comunhão. O sacerdote engoliu as hóstias à força e os soldados o mataram posteriormente, infligindo-lhe grandes tormentos. Depois disso, sem diferenciar o sagrado e o profano, toda a cidade foi roubada e saqueada, inexistindo qualquer templo que não foi roubado ou homem que não foi preso e solto, somente depois de resgate. Sobre esse episódio, Erasmo de Roterdã escreveu, abre aspas, Roma não era apenas a fortaleza da religião cristã, a sustentadora dos espíritos nobres e o mais sereno refúgio das musas. Era também a mãe de todos os povos, isso porque para muitos Roma era a mais querida, a mais doce e a mais benfeitora do que até seus próprios países. Na verdade, o saque de Roma não foi apenas a queda dessa cidade, mas também de todo o mundo. Fecha aspas. Abre aspas, se nós condenamos os ladrões à forca, os assaltantes ao cadafalso, os hereges à fogueira, por que não recorremos com todas as nossas armas contra esses doutores da perdição, esses cardeais, esses papas, toda essa sequela de Sodoma romana que não para de corromper a igreja de Deus? Por que não lavamos nossas mãos no seu sangue? Fecha aspas. Está lá constado isso na vida e obra de Martinho Lutero. Digo aqui, Martinho Lutero, Calvino foram genocidas. Foram homens assassinos que mataram milhares de pessoas. Milhares. Continuando. Em 1599, um grupo de hereges maltratou o inquisidor. Tentou queimar o mosteiro de Santa Maria Minerva, onde estavam os arquivos da Inquisição. A população impediu esse saque e os próprios inquisidores tiveram
que controlar o ímpeto do povo e perdoaram os responsáveis pelo episódio. Então, como foi visto, agora esse episódio do saque de Roma foi uma coisa assustadora. Inclusive, essa parte da Inquisição, do saque de Roma, já deixa de gancho para você estudar depois o curso da Revolta Protestante, que está aqui no canal da Inquisição Online. Então confiram lá depois. Continuando, agora vamos à Inquisição Portuguesa. A questão dos judeus convertidos, que foi foco da Inquisição na Espanha, existia também em Portugal. O povo português odiava os judeus, os consideravam pessoas exploradoras que abusavam das necessidades para enriquecerem. Tanto em Portugal quanto na Espanha, eles foram acusados de explorarem os cristãos praticando a usura, empréstimo de dinheiro a juros. E não se deixando absorver pela sociedade cristã, desprezando os cristãos e zombando de suas coisas sagradas. Observação. É necessário termos em mente que antes de considerarmos essas acusações como sendo um erro dos antigos, devemos reconhecer o fato de que até mesmo nos dias atuais há o crime de agiotagem e de cobrança abusiva de juros. Se em pleno capitalismo que vivemos hoje essa lei ainda é aplicada, quanto mais nos tempos em que sequer existia o capitalismo como conhecemos. Abre aspas. Durante séculos, os judeus dominaram os interesses do país, dos reis e poderosos, controlavam as finanças públicas, eram cobradores de impostos e dominavam o comércio, obtendo grandes lucros. Fecha aspas. Isso está na História dos Judeus em Portugal, do Rabino Meir Kaisling, né? Tudo isso foi criando revolta no povo português, na sua maioria simples e composta de camponeses. A presença dos judeus era conveniente para o governo, não somente por conta de seus conhecimentos técnicos e científicos, especialmente sobre navegação marítima, mas também por causa de seu dinheiro. O povo judeu era um povo que andava pelo mundo inteiro, levando sempre o dinheiro que tinham com eles. Então era comum emprestarem dinheiro para os governantes onde eles se fixavam, fazendo esses governantes aumentarem os impostos para pagá-los, jogando assim o povo contra eles. Para evitar mais conflitos, o rei Dom Pedro I de Portugal, em 1361, determinou que os judeus e os mouros, muçulmanos daquela região, permanecessem restritos às suas comunidades em bairros chamados de Judiaria. Decisão essa que foi ratificada pelo rei Dom João I em 1400. A revolta contra a maioria dos judeus cresceu ao ponto em que, em 1449, o povo exaltado a tomar a Judiaria de Lisboa, matando vários judeus. Foi desse episódio que surgiu o termo judiação. Em 1466, o rei Dom Afonso V promulgou as ordenações afonsinas, consideradas um dos primeiros códigos de leis modernas, que continha várias medidas protegendo os judeus, incluindo a excomunhão para os católicos que praticassem certos atos contra os judeus. Continha também leis que protegiam os cristãos de exploração dos judeus. A presença de judeus que foram expulsos da Espanha e se refugiaram em Portugal agravou ainda mais esse quadro, quando em 1492 os reis da Espanha expulsaram os judeus daquele reino. A população de judeus em Portugal chegou a ser a 22% do total da população, que era cerca de 1 milhão de pessoas. Estima-se que haviam 100 mil judeus vivendo em Portugal. E com a migração dos judeus espanhóis, houve um acréscimo de mais 120 mil judeus. Entre as acusações estão a de profanarem o Santíssimo Sacramento, de cometerem adultério e outros crimes, chegarem a enforcar uma estátua de Nossa Senhora em um episódio conhecido. O rei Dom João II os reduziu à escravidão, mas pouco tempo depois o rei Dom Manuel I lhes restituiu a liberdade. Mas essa liberdade durou pouco, quando o rei Dom Manuel I desposou a princesa Isabel, da Espanha, na tentativa de unir as duas coroas. A princesa colocou uma condição para se casar, que os judeus fossem antes expulsos de Portugal. Em dezembro de 1496, o rei atendeu ao pedido da princesa e decretou que todos os judeus e muçulmanos não convertidos ao catolicismo se retirassem do reino num prazo de 10 meses. Em princípio, seriam transportados à África, mas lhe foram negados os navios necessários. Portugal faz fronteira seca somente com a Espanha, então não tendo como ir para a África e tendo sido expulsos da Espanha, os judeus não tiveram para onde fugir,
e foram perseguidos em Portugal. Os que sobreviveram foram convertidos à força, do mesmo modo que foi condenado pela Igreja na Espanha, e constituíram em Portugal os chamados cristãos novos, como também eram conhecidos na Espanha. Aconteceu em Portugal, então, o mesmo que ocorrera na Espanha. Judeus que fingiram uma conversão, para não serem mortos, também da mesma forma que aconteceu na Espanha. O povo católico não convivia pacificamente com esses cristãos novos. Em 1504, houveram ataques sangrentos contra eles em Lisboa. Também no ano seguinte, os habitantes da cidade de Évora, em Portugal, destruíram as sinagogas dos judeus. Também no ano seguinte, 1506, houve um terrível massacre em Lisboa, que durou 3 dias, e onde foram mortos cerca de 1.900 judeus. Os principais responsáveis foram alguns frades fanáticos que foram acusados, considerados culpados e posteriormente executados. Tudo isso mostra que realmente os judeus eram odiados pelos portugueses naquela época. Para distinguir os verdadeiros conversos dos judeus, o rei de Portugal solicitou ao Papa a implantação da Inquisição naquele reino. Em 1515, Dom Manuel I foi o primeiro rei português a pedir uma Inquisição em Portugal. Seu filho, Dom João III, assumiu em 1521 e continuou as negociações com o Papa. Por durante 27 anos, o rei e a Santa Sé não conseguiram se entender, porque o rei queria ter poderes em matéria religiosa que o Papa não concedeu. O rei queria escolher um inquisidor-mor, e que os inquisidores subordinados pudessem ser não somente religiosos, mas também juristas leigos, que tivessem os mesmos poderes que os eclesiásticos. O Papa Clemente VII sabia que se cedesse aconteceria o mesmo que aconteceu na Espanha. O recurso usado pelo rei português para conseguir o que queria foi o mesmo usado pelo rei da Espanha. Ele ameaçou Roma de cisma. Dom João II queria que os inquisidores estivessem acima dos bispos e das ordens religiosas, de modo que pudessem processar e executar os eclesiásticos, sem consultar seus respectivos bispos. Os bispos também não poderiam recorrer ao sumo pontífice de nenhuma causa julgada pelos inquisidores reais. Os inquisidores poderiam inclusive impor a excomunhão, que era reservada somente à Santa Sé, e retirar as excomunhões impostas pelos bispos. Assim dominariam por completa a Inquisição, tornando-a, assim, uma Inquisição régia e não eclesiástica. Em 1531, o Papa Clemente VII autorizou a Inquisição a atuar em Portugal, mas não da forma que o rei desejava. Foi nomeado o Inquisitor-Mor em Portugal. Ao invés de dar poderes para o rei e nomear os inquisidores, o próprio Papa nomeou diretamente um comissário da Sé Apostólica para inquisidor no reino de Portugal e em seus domínios, podendo este nomear outros inquisidores. Mas este comissário não estaria acima dos demais bispos, que poderiam também investigar os casos de heresias. Dessa forma, um bispo fiscalizaria o outro. Os termos dessa bula pontifícia nunca foram devidamente observados, porque o inquisidor nomeado pelo Papa, Frei Diogo da Silva, que era confessor do rei, não aceitou o cargo, talvez por pressão do próprio rei. Apesar disso, a agitação popular fez com que os tribunais da Inquisição passassem a funcionar em algumas regiões de Portugal, mas de maneira anárquica. O Papa então promulgou um breve suspendendo a Inquisição em Portugal, alegando que o rei o enganara. Ordenou a anistia aos judeus e a restituição dos bens confiscados. Nesse breve, o Papa ainda adverte que a conversão de judeus e de muçulmanos à fé católica deveria ser obtida através da persuasão e com doçura, conforme ensinado por Cristo, respeitando sempre a liberdade da pessoa. A fé deve ser proposta, mas não imposta. A conversão obtida à força sob o regime de Dom Manuel era algo que não deveria se repetir, disse o Papa. Dessa forma, a Igreja tentava proteger os cristãos novos. Depois da morte do Papa Clemente VII, em 1534, Dom João III insistiu novamente junto ao novo Papa Paulo III para conseguir um tribunal da Inquisição conforme ele queria. Novamente lhe foi negado pelo Papa. Por uma bula pontifícia em 1536, o Papa reestabeleceu a Inquisição em Portugal, nomeando 3 inquisidores e autorizando o rei a nomear outro além desses. O Papa ordenou também que durante 3 anos os nomes das testemunhas de acusação não fossem acobertados no anonimato, lembrando que falsa acusação resultaria na condenação do acusador, e por 10 anos não fossem confiscados os bens dos acusados. Os bispos também teriam as mesmas faculdades dos inquisidores nas pesquisas. Através de seu núncio apostólico em Lisboa,
o Papa reservava para si o direito de fiscalizar o cumprimento dessa bula e de examinar os processos, como e quando bem entendesse a fim de resolver os casos em última instância. O rei começou a burlar essa bula, criando diversos incidentes diplomáticos, ao ponto de obrigar o núncio apostólicos a partir para Roma. Ele tinha o poder de suspender o tribunal caso não fossem respeitadas as cláusulas de proteção aos judeus e muçulmanos convertidos. Por isso o rei não queria ter o núncio fiscalizado, as funções da Inquisição. Para agravar a situação, o rei nomeou como inquisidor o seu irmão, o arcebispo de Braga, Dom Henrique, que não poderia exercer essas funções, pois tinha apenas 27 anos e a lei exigia uma idade mínima. O irmão do rei tentou jogar o povo contra os judeus convertidos. Houve então um episódio que precipitou as coisas. Cartazes fixados nas portas da catedral e de outras igrejas de Lisboa anunciavam a chegada próxima do Messias. Um alfaiate da cidade de Setúbal se apresentou ao povo como sendo o Messias. O povo não acreditou nisso, mas os agentes do rei fizeram grandes represálias aos judeus e tentaram convencer Roma dos perigos do judaísmo em Portugal. Apesar das dificuldades impostas pelo rei, o Papa conseguiu manter sob seu controle a Inquisição em Portugal. Em 1539, o Papa emitiu mais uma bula que proibia testemunhas secretas e que concedia outras garantias aos acusados. Incluía o direito de apelação ao Papa e determinava que o rendimento dos inquisidores não fossem pagos com os bens confiscados dos prisioneiros. O rei também não respeitou essa bula. O Papa suspendeu então a Inquisição em Portugal novamente em 1444. Também fez publicar de surpresa em Lisboa um breve, que foi levado para lá pelo núncio apostólico. O bispo de Funchal, o conselheiro real, propôs ao rei desobedecer ao Papa e seguir o exemplo de Henrique VIII da Inglaterra. O rei fez sua última jogada, recorreu ao Papa e exigiu para este que restabelecesse a Inquisição em Portugal, ameaçando o sumo pontífice de cisma. Trecho da carta de rei Dom João III ao Papa Paulo III. Abre aspas. Se vossa santidade não prover nisso, como é obrigado e dele se espera, não poderei deixar de remediá-lo, confiando em que, não somente suceder vossa santidade, me haverá por sem culpa, mas também os príncipes e fiéis cristãos que o souberem conhecerão que disso não sou sua causa nem ocasião. Fecha aspas. Com isso, o rei de Portugal ameaçava formalmente de romper com a igreja. Tudo isso enquanto os muçulmanos avançavam sobre a Europa. A igreja vivia a preparação para o Concílio de Trento. Os protestantes conquistavam a Alemanha, a Inglaterra havia já cismado. O imperador Carlos V também dava trabalho, além da Espanha igualmente ameaçar de cima. Foi realmente um momento muito difícil para a Igreja Católica. Através de uma bula promulgada em 1547, o Papa nomeou como Inquisidor-Geral em Portugal o cardeal Dom Henrique e retirou dos núncios em Lisboa a autoridade para intervir nos assuntos à alçada da Inquisição. No mais, essa Inquisição seguiu os trâmites normal da Inquisição medieval. O Papa também emitiu um breve que suspendia o confisco de bens por 10 anos e outro breve que suspendia por 1 ano a entrega de condenados ao braço secular, evitando pena de morte. Um segundo breve trazia recomendações do Papa para que se moderassem os excessos e permitisse a partida dos cristãos novos para o estrangeiro. Em 1549, o Papa editou um terceiro breve que aboliu o segredo das testemunhas, mas essa recomendação não foi observada por Portugal, sem escrúpulos e por razões políticas. Dom João III adotou medidas severas contra os judeus. Nessa época, o lugar da Europa onde os judeus eram mais respeitados era nos territórios pontifícios. Em Roma, o rei Dom João III era acusado de querer culpar os judeus para confiscar-lhes os bens, que não eram poucos por causa da dificuldade econômica da coroa de Portugal. História da Igreja em Portugal, abre aspas, de 1684 até 1747 foram sentenciados em todo o território português 4.172 acusados, dos quais só 146 foram relaxados à justiça secular, ou seja, 3,1% dos julgados. Em Évora, entre 804 réus, nenhum foi condenado à morte. Em Lisboa era inquisidor Dom Nuno de Cunha Taide, de 1706 a 1705, no seu exercício nos primeiros 27 anos, mostrou-se moderado, condenando 76 réus e relaxando apenas 18 ao braço secular.
2,7%. Porém, nos 17 anos seguintes, de 547 sentenças, entregou não menos que 84 à morte, cerca de 15%. Sem os condenados de Dom Nuno, a Inquisição Portuguesa executou menos de 1,4%. A Inquisição Portuguesa teve o mesmo efeito que a Inquisição Espanhola. Deu ao seu reino e às suas colônias um apaziguamento do povo por uma unidade religiosa e uma proteção contra o protestantismo. Acusa-se que a Inquisição em Portugal de ter sido muito dura, mas não foi muito diferente de outros países. Além disso, o direito em Portugal continha leis muito pesadas, com a pena de morte prevista inclusive para crimes considerados leves. As ordenações filipinas de 1606 eram realmente pesadíssimas. Então temos aqui grandes figuras importantes desse período, né, que é o Dom Pedro I de Portugal, Dom Manuel I, o Papa Paulo III, Dom João I, Dom João II, Dom João III e Papa Clemente VII. Agora o caso do Marquês de Pombal, também conhecido como Sebastião José de Carvalho e Melo, era um defensor ferrenho do absolutismo, pensamento que defende a união entre Estado e Igreja, concentrados na figura de soberano. Esse pensamento estava em alta nessa época, por conta do exemplo do rei Henrique VIII da Inglaterra, que após o cisma com Roma, né, que ele que fundou a Igreja Anglicana, o Henrique VIII, se tornou a autoridade civil e religiosa daquele reino. Desde Dom João III até Dom João V, o tribunal tentou fugir da influência real, chegando ao máximo dos jesuítas, com a desculpa de que o regimento que geria a Inquisição foi adulterado ao longo dos séculos pelos jesuítas. O Marquês conseguiu com que o rei promulgasse um novo regimento, concentrando na figura real os poderes sobre a Inquisição em Portugal. O Marquês de Pombal diminuiu o máximo que pôde os poderes da Inquisição em Portugal, visando concentrar os poderes, suprimindo a influência da Igreja. Acusado de ser o tirano da história da Inquisição Portuguesa, Marquês de Pombal, antes mesmo de chegar ao poder, era opositor de Dom João V. Abre aspas, conheço cabalmente o espírito turbulento, hipócrita e audacioso de Carvalho. Fecha aspas, Dom João V sobre Marquês de Pombal. O rei negou até a morte a confiar um ministério a Pombal. Então a figura de Dom João V. Foi, no entanto, o fraco Dom José I que chamou e o constituiu ministro. O Marquês de Pombal odiava verdadeiramente a Companhia de Jesus e seus jesuítas, e nunca escondeu isso de ninguém. Com poderes sobre a Inquisição, Pombal substituiu os inquisidores, e tinha tanto poder de influência sobre o rei que chegou a substituir inclusive irmão de Dom João V, do cargo de Inquisidor Geral, e substituí-lo por seu irmão Paulo de Carvalho. Também foi removido o Frei Francisco de Tomás, por ter declarado que não concordava com a condenação do padre jesuíta Gabriel, malagre que Pombal odiava. Em janeiro de 1761, foi declarado réu de heresia, blasfêmia e falsas profecias. Por ser considerado culpado dessas acusações, ele foi desposto das ordens e entregue ao braço secular. O Tribunal Civil julgou reais os crimes e lavrou a sentença condenando-o à forca no garrote e queimando em praça pública de Lisboa. A execução foi realizada no mesmo ano. Nesse mesmo período, Pombal expulsou todos os jesuítas do reino da Itália, com total desprezo à santa. Os jesuítas das colônias portuguesas, incluindo 220 do Brasil, foram trazidos em pequenas embarcações para Lisboa e depois levados ao Estado Pontifício. Aqui o Ludwig von Pastor fala, né, abre aspas, o número de jesuítas depositados nas praças pontifícias foi de 1.100. Nessa perseguição morreram 700 jesuítas, a maior parte por consequência de maus tratos nas embarcações, fecha aspas. Nas masmorras de São Julião, 124 jesuítas permaneceram presos por quase 20 anos em condições tais que os fizeram exclamar a um carcereiro. Abre aspas, aqui tudo apodrece, exceto os jesuítas, fecha aspas. E mais de 30 morreram ali. Pombal perseguiu também outras ordens religiosas, fomentava nos mosteiros a indisciplina para poder depois acusar os monges indignos e criminosos. Em 1777, Marquês de Pombal foi destituído por Dona Maria I, que assumiu nesse mesmo ano. Os jesuítas que sobreviveram foram libertados, assim como mais de 800 presos políticos. Pombal foi condenado ao desterro. Ele morreu no exílio em 1780, com 83 anos, se
sepultamento foi complicado, o que fez o povo dizer, abre aspas, até a terra rejeita o seu cadáver, fecha aspas. Seu desejo era de ser sepultado em seu condado de Eiras, mas a corte se opôs, permanecendo ele sem ser sepultado por mais de 50 anos. Quando as tropas francesas de Napoleão invadiram Portugal, violaram seu caixão e lhe roubaram todos os adornos valiosos e suas condecorações, e seu corpo foi queimado. Mais tarde, os franciscanos que guardavam seu corpo recolheram os restos que ainda se achavam num canto da Capela Franciscana de Pombal em 1832. Só então um membro da Companhia de Jesus rezou uma missa de corpo presente por seu descanso eterno. O Instituto Histórico e Geográfico do Brasil publicou que os regimentos da Inquisição em Portugal, que também eram vigentes no Brasil, no número 392, no número 157 de sua revista, correspondente de julho a setembro de 1996, com o título O Regimento do Santo Ofício da Inquisição Espanhol, datados de 1552, 1613, 1640 e 1774, e um assinado pelo próprio Marquês de Pombal sem data. Essa publicação foi acompanhada de uma instrução redigida pela professora Sônia Aparecida de Siqueira, que coloca em evidência que a Inquisição em Portugal nunca foi uma instituição meramente eclesiástica, mas em virtude da lei do padroado. Ela foi cada vez mais dirigida pela coroa portuguesa, em vista de seus interesses políticos. O lei de padroado era uma lei que o Papa dava aos reis de Portugal por conta do descobrimento do Brasil e da América. Poderes para criar paróquias e nomear bispos, tudo com autorização da Igreja. Com isso, aconteceu os mesmos erros da Inquisição da Espanha, e a Igreja novamente teve que se opor a esses erros, por diversas vezes, principalmente no que dizia respeito aos cristãos novos, que no caso de Portugal dizia a respeito dos índios. Então, o professor Arno Welling diz, abre aspas, a professora Sônia localizou nos sucessivos regimentos da Inquisição em Portugal, nos diferentes momentos históricos, a expansiva progressão do poder real sobre a instituição aqui no Brasil e em Portugal, fecha aspas. O Estado era oficialmente católico, por isso se julgava responsável pelos interesses da fé católica. Intervinha em questões religiosas e ditava as normas à Igreja. Essa realidade agravou na Península Ibérica a partir do século XVI, por causa dos privilégios da lei do padroado. Abre aspas, a professora Sônia destaca a intervenção prepotente dos reis na Inquisição. Como os reis da Espanha e de Portugal eram descobridores de novas terras, às quais eles levavam a fé católica de boa intenção, a Santa Sé lhes concedeu poderes especiais para organizarem a vida da Igreja nessas regiões recém-descobertas. Essa autonomia chegou ao ponto de se impor a autoridade eclesiástica. Fecha aspas. Quem disse isso é Dom Estevão Bittencourt. Agora um pouco sobre a Inquisição no Brasil. Por ser colônia portuguesa, né? Na verdade o Brasil era parte de Portugal. As decisões tomadas em Portugal valiam também para o Brasil. Mas no Brasil nunca foi instituído um tribunal da Inquisição. É conhecida apenas uma visita do Tribunal do Santo Ofício ao Brasil, mas sem graves consequências. Temos conhecimento também de apenas 3 processos originados no Brasil. A maioria dos casos de suspeitas era devido à mistura de fatos sociais, religiosos e de índole política, com faltas graves que não tinham prosseguimento. A Inquisição no Brasil foi instituída em 1774, quando o Santo Ofício foi oficialmente transformado em Tribunal Régio, sem autonomia e completamente dependente da coroa de Portugal. A Inquisição em Portugal contava com os distritos de Évora, Coimbra e Lisboa, e o Brasil estava sob jurisdição deste último. No Brasil, os inquisidores eram bispos, mas devido aos grandes números de novos convertidos, foi nomeado como inquisidor apostólico Dom Antônio Barreiros, e seus poderes se limitavam aos cristãos novos. O primeiro processo foi contra o Pero de Campo Tourinho, donatário de capitania de Porto Seguro. Foi acusado de opor-se ao clero e ao Papa e de desrespeitar as leis canônicas. Seu processo se iniciou em 1546 e terminou em 1547.
Não se tem conhecimento da conclusão, supõe-se que tenha sido absolvido. O segundo processo foi o do francês Jean de Boles. Em 1557, ele começou a difundir a doutrina calvinista e luterana em São Paulo, posteriormente na Bahia. Em 1560 foi aberto um processo, ele foi levado a Portugal e lá em 1563 retratou-se, mas começou pouco tempo depois novamente a difundir suas ideias, sendo então desterrado para as Índias, onde foi condenado à morte em 1572 como herege contumaz. O terceiro caso foi do padre Antônio de Gouveia. Oriundo de Açores, Portugal, se tornou jesuíta em 1555, sendo dela expulso posteriormente. Se tornou adepto à necromancia, sendo acusado por isso no Tribunal da Inquisição. Fugiu em 1564, sendo depois recapturado e degradado para Açores. Tendo fugido novamente, foi redescoberto em 1567 e desterrado para Pernambuco. Aqui no Brasil conseguiu o uso de ordem, mas continuando na sua prática de ocultismo e magia, foi preso e enviado ao Santo Ofício de Lisboa em 1571. Em 1575, seu processo ainda é continuado, mas a partir dessa data não se tem mais notícia sobre seu caso. Então, finalizando o vídeo, como foi visto ao longo do vídeo da aula, é evidente que o caso da Inquisição espanhola, da Inquisição portuguesa, principalmente a espanhola e a portuguesa, foram casos completamente diferentes do que acontecera na Inquisição medieval. Como foi visto, os poderes seculares, o braço secular, estava querendo mexer a qualquer custo nos casos da igreja. Era o poder civil se metendo na igreja. E nesses períodos, né, principalmente ali no século XVI, a gente estava tendo todos aqueles problemas, né, do protestantismo, reis aderindo ao protestantismo, reis aderindo ao nacionalismo, criando cismas com a igreja. Então a igreja não tinha como, não tinha poder, estava perdendo o seu poder, a sua influência. A igreja estava em declínio em questões de poder. Então, muitas pessoas veem na igreja que ela foi, digamos, omissa e fraca. Mas isso não é verdade. Não tinha como. Eram diversos reis que estavam indo contra a Santa Sé, contra Roma, ameaçando o Papa o tempo todo de cisma. Isso ia ser uma grande apostasia em massa. A Europa aderia ao protestantismo, à anarquia total da fé. Então, certas atitudes que podem ser estranhas, que alguns papas podem ter tido aí, mas se for avaliar, essas atitudes foram sempre absolutamente tomadas a partir do seu contexto, que era o quê? Cismas, nacionalismos, protestantismos, guerras e tudo que é problema acontecendo. Esses séculos aí que ocorreram a Inquisição espanhola e portuguesa foram complicadíssimos para a igreja. Complicadíssimos. E é por isso que a Inquisição espanhola é uma Inquisição extremamente complexa, tem muito detalhe para ser estudado. A Inquisição portuguesa também é outra Inquisição complicada. E é muito importante dar uma estudada mais séria a respeito disso. Como já está indicado na bibliografia do curso, recomendo fortemente que busque as fontes para estudar mais, porque realmente a Inquisição espanhola é um caso complicadíssimo. Esse período foi de extrema complexidade. Inclusive, mais uma vez aqui eu deixo a recomendação para que vocês entrem no canal do Robson e assistam o vídeo A Revolta Protestante. Esse vídeo vai ser um complemento muito bom para esse período da Inquisição espanhola e da Inquisição portuguesa. Também indico que façam um curso do gnosticismo, que não tem a ver com a Inquisição, mas é extremamente importante. O Robson tem esse curso, vocês visitam esse curso e façam. É um curso primordial, repito, primordial, façam.
Então é isso aí, espero que tenha gostado. Se tiver alguma dúvida, entre em contato conosco, com o Robson ou comigo. E muito obrigado por sua atenção. Deus lhe abençoe. Salve Maria, salve Roma. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.